Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonas. Hoje nós vamos conversar sobre home office. Bom, algumas empresas nesse período de quarentena decretaram o home office para boa parte dos seus funcionários. Entre essas empresas estão a Nubank e o Facebook. O Facebook, inclusive, lançou uma notícia ontem, se eu não me engano, que vai fazer com que os seus funcionários, colaboradores, trabalhem remotamente até 2030. A expectativa é que 50% dos colaboradores da empresa vivam essa modalidade de trabalho até 2030. É um desafio, é algo ousado, mas é algo que diz respeito ao contexto que nós estamos vivendo, em que os trabalhos remotos, os trabalhos home office, os trabalhos a partir da casa dos funcionários está sendo cada vez mais frequente. Mas a outra empresa que também fez esse movimento foi a Nubank. A Nubank ela lançou uma nota, um comunicado interno, falando que os seus funcionários também trabalharão em regime de home office até o final do ano. Essas duas empresas elas têm uma característica em comum. As duas são de tecnologia. Nubank, uma fintech, um banco digital, e o Facebook, enfim, nós conhecemos bem, uma rede social. Mas quais os benefícios, quais as vantagens de um trabalho home office? Uma coisa que eu li também e eu achei interessante é que, na medida em que Mark Zuckerberg vai tentar aumentar a quantidade de colaboradores no Facebook e fazer com que esses colaboradores trabalhem remotamente até 2030, haverá também uma equivalência em relação ao salário, porque atualmente o Facebook ele está localizado ali no Vale do Silício, né, na cidade de São Francisco, lá nos Estados Unidos, enfim. É, e lá o custo de vida é muito elevado. Então, os colaboradores que trabalham na empresa, por estar local, pela empresa estar localizada onde ela está, eles acabam tendo muitas vantagens, muitos benefícios e um salário muito elevado. Com essa mudança, né, o Zuckerberg falou, inclusive, na matéria que eu li, que ele iria fazer também uma certa redução dos salários. Né? Então, por um lado, os funcionários poderão trabalhar em casa, mas por outro vai ter essa contrapartida aí em relação ao salário. Vamos ver os próximos capítulos dessa história, né, em relação ao Facebook. Já a Nubank segue contratando, segue se desenvolvendo e a tendência também é essa de fazer com que os seus funcionários trabalhem em regime home office, mas a Nubank não anunciou nada em relação à mudança de salários, em relação ao custo de vida. Bom, mas para a gente entender um pouquinho o que é o home office, eu vou tentar partir daquela ideia de dizer o que não é o home office, ok? Então eu elenquei 7 características que dizem respeito a esse modelo de trabalho que não é novo, porque enfim já existia antes da pandemia, antes do coronavírus, antes de todo esse movimento, mas que nesse período tem ganhado cada vez mais destaque, ok? E o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é que home office não significa necessariamente trabalhar em casa. Você pode fazer o home office, enfim, né? No período que é, 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 no, no, no período que nós pudermos, mas é possível fazer o home office num shopping, num crowdwork, na universidade, numa biblioteca, enfim, não necessariamente em uma casa. Apesar da expressão em inglês dizer escritório, oficina, né, assim, em casa, o local não está vinculado necessariamente ao conceito. Vocês entendem? O segundo ponto é que, infelizmente, o home office não é para todo mundo. Alguns profissionais precisam estar inseridos na empresa, precisam estar desenvolvendo as suas atividades na empresa e não têm a possibilidade de fazer um trabalho a partir de suas casas, a partir de um local fora da instituição, da empresa. Entenderam? E isso faz com que o home office ele esteja sim vinculado a uma atividade que é prioritariamente conectada por meio da internet, por meio de programas específicos que a empresa pode disponibilizar. O terceiro ponto que eu posso partilhar para vocês é que não é um jeito fácil
de ganhar dinheiro em casa. Não. Existem sim desafios, existem sim dificuldades no trabalho feito no formato home office. Isso é claro, como qualquer outro tipo de trabalho, né? E um outro ponto é que nem todo dia é dia de home office. Entende? É importante a gente entender que o trabalho home office ele precisa ser também ele precisa ter começo, meio e fim, para que eu não pense que todo o meu dia eu vou ter que utilizar para fazer os trabalhos que me são propostos, né? As atividades, as tarefas que me são propostas. Não, existe um início, um meio e um fim para as tarefas serem realizadas. E é interessante porque se eu tenho essa compreensão bem formada, eu consigo desenvolver o meu trabalho bem, sem misturar as coisas, sem misturar a minha convivência familiar, sem misturar as atividades que eu preciso fazer, minhas atividades pessoais, entende? Não é uma forma de eu poder trabalhar de madrugada ou eu poder trabalhar no final de semana, enquanto que na segunda-feira, na terça-feira eu vou estar descansando, enfim. Não, é importante essa gestão de tempo, vocês entendem? Bom, um outro ponto também importante, eu posso dizer para vocês que é em relação à vestimenta. Se eu vou para o meu home office de pijama, pantufa, com aquela roupa furada, rasgada, enfim, que eu estou acostumado a vestir em casa, isso pode influenciar na qualidade do produto que eu estou desenvolvendo. Isso por quê? Porque é necessário uma atmosfera dentro da sua casa que proporcione essa sensação realmente de eu estou trabalhando. Porque até então parece que eu estou fazendo algumas tarefas, algumas coisas ali em casa, porque não deu tempo de fazer na empresa, entende? É importante a gente também ver essa questão da vestimenta, essa questão de como se portar no período que você estiver trabalhando home office. Bom, vamos para frente. Um outro ponto é que, como eu disse, não é um mar de rosas. O home office você precisa realmente estar ordenado. Por quê? Eu estou gravando esse vídeo no meu quarto, sabe? Mas de repente alguém abre a porta, fala alguma coisa comigo, depois vai embora. Isso acontecendo várias vezes ao dia. Isso vai que isso acontece várias vezes ao dia. Seria um processo bem doloroso para concluir esse vídeo, para concluir uma tarefa, para concluir um relatório, para concluir uma matéria, enfim. Não é fácil. Então é preciso realmente a gente ter, primeiro de tudo, essa consciência de eu estou trabalhando e favorecer com que as pessoas da minha casa, da sua casa, elas também compreendam isso, para que esse espaço, esse momento, esse período do dia que você vai estar trabalhando na sua casa seja respeitado. Por isso que é importante você definir um local de trabalho dentro da sua casa, se é no seu quarto, se é na sala, se é no escritório, enfim. Definir também um período bem definido mesmo, de 8 até as 6 horas da tarde, de 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Enfim, é muito importante levar em consideração tudo isso, né? Os intervalos também, aquele intervalo para o almoço, aquele intervalo para o lanche, enfim. É importante ter esse esqueleto, esse esquema, né, bem organizado. E por fim, fazer um trabalho home office tem sim as suas vantagens. E uma delas é não ter necessidade de ficar se locomovendo de um canto para o outro na cidade. Não tem a necessidade de você passar horas e horas dentro de um ônibus, de um carro, no trânsito, né? Assim, não tem essa necessidade. Você pode otimizar também a sua qualidade de vida. E isso é um ponto muito positivo do trabalho home office. Bom, parabéns para a Nubank, parabéns para o Facebook, para todas as outras empresas que adotaram esse regime de trabalho, né? Assim, espero que, de fato, essa tendência que se desenvolveu ainda mais nesse período de pandemia possa mostrar a eficácia, o valor que ela tem para que os trabalhos do futuro também, né, tragam esse olhar de que sim, o funcionário ele pode trabalhar em casa e produzir muito, e produzir bem, e produzir com qualidade.
Bom, esse é o vídeo de hoje, a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!